Cabeça ligado aqui na Rádio Ubuntu. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, você confere os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos no Rock 10. Uma contagem regressiva com grandes artistas, histórias e muitas informações. Rock 10. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, aqui, Rádio Ubuntu. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a divulgação obrigatória de gastos com cartões corporativos. Segue para a Câmara projeto que estende licença e salário maternidade em casos de internação da mãe ou do recém-nascido. Governadores do Nordeste pedem aumento de repasses para estados endividados. Boa noite. Despesas com cartão corporativo de caráter pessoal, como alimentação, bebidas, telefone, restaurantes e hospedagem, não poderão mais ser classificadas como sigilosas. Foi o que aprovou hoje a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Pelo texto aprovado, todos os órgãos dos poderes deverão divulgar as faturas de quaisquer cartões de pagamento e notas fiscais referentes ao ressarcimento de agentes públicos. Caso não haja recurso para votação em plenário, a proposta segue para a Câmara. Repórter Bruno Lourenço. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a disponibilização, em inteiro teor e em formato aberto, de faturas de cartões corporativos do governo. O projeto proíbe ainda a classificação de sigilosa para despesas como alimentação, bebida, telefone, restaurante e hospedagem. O relator Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, admitiu uma exceção para casos que envolvam a segurança nacional, mas caberá ao Senado decidir sobre a manutenção ou não do sigilo. Propõe ao Senado Federal qualquer de suas comissões, órgãos titulares de controle externo, nos termos do artigo 71 caput da Constituição Federal, sejam competentes para decidir sobre a manutenção de sigilo das despesas pessoais de agentes públicos que utilizem recursos dos cofres públicos federais ou pelos quais a União responda. A mesma transparência deve ser dada a saques, notas fiscais e recibos referentes ao ressarcimento de servidores. Também seguiu para a Câmara o projeto que trata da aceleração de estudos para alunos com altas habilidades ou superdotação. A ideia é acabar com a atual restrição que impede a aceleração de estudos no primeiro ano do ensino fundamental. Repórter Paulo Barreira. Um ponto central do projeto do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, é que ele acaba com a restrição atual que impede a aceleração de estudos no primeiro ano do ensino fundamental. Pelo texto, os sistemas de ensino precisam definir normas para assegurar o procedimento e a classificação em qualquer série ou etapa para alunos com altas habilidades ou superdotação. A proposta recebeu parecer favorável do relator, senador Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. Segundo ele, a medida é crucial para proporcionar um ambiente mais adequado para estes alunos. Se o aluno demonstra capacidade de avançar no percurso escolar, não há razão para que seja obrigatória sua matrícula na primeira série do ensino fundamental. Como norma geral, trata-se de uma retenção inadequada que deve ser suprimida. Como a decisão da comissão foi terminativa, se não houver pedido de senadores para nova votação em plenário, a proposta poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados. E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou a ampliação da licença maternidade em casos de internação da mãe ou do bebê. O texto também estende o período de recebimento do salário maternidade pelo mesmo prazo em que ocorrer a internação. Repórter Marcela Cunha. O projeto amplia a licença maternidade quando houver internação da mãe ou do recém-nascido em função de complicações relacionadas ao parto, independentemente de ter sido ou não prematuro. De autoria do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, o texto também estende o período de recebimento do salário maternidade pelo mesmo prazo em que ocorrer a internação. O objetivo é assegurar o desenvolvimento saudável da criança, além de permitir que as mães possam se recuperar fisicamente. Para a relatora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, a prorrogação vai permitir que a mãe esteja presente
gestante após a alta hospitalar. São 330 mil partos prematuros e muitas dessas mães, elas não têm a oportunidade de fato de cuidar dos seus filhos logo a esse parto, porque muitas dessas crianças ficam na UTI e ali esse contato com a mãe é muito restrito, né? Então, usufruir da sua licença maternidade de forma plena é uma grande iniciativa. A senadora Leila acolheu a sugestão de ampliar o prazo da licença no caso de uma nova internação hospitalar. Segundo o Ministério da Saúde, 11% dos partos no Brasil são prematuros, sendo uma das principais causas de mortalidade infantil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu hoje um pedido dos governadores do Nordeste para o aumento de repasses do Fundo dos Estados Endividados. Eles também solicitaram a inclusão da renegociação das dívidas com bancos do governo federal. Repórter Érica Christian. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com as governadoras do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e de Pernambuco, Raquel Lira, com os governadores de Alagoas, Paulo Dantas, do Ceará, Eumano de Freitas, do Piauí, Rafael Fonteles, e com o vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral, com o secretário da Casa Civil da Bahia, Afonso Florense, além do presidente do Concefaz, Rafael Tarja Fonteles, para discutirem o projeto da renegociação da dívida dos estados. Os representantes do Nordeste pediram mudanças na proposta que prevê a redução dos juros e o pagamento do débito com o uso de ativos, como estatais e créditos judiciais. De iniciativa do presidente do Senado, a proposta também cria um fundo equalizador que será composto com o dinheiro das parcelas a serem pagas pelos estados à União. A presidente do Consórcio Nordeste, Fátima Bezerra, defendeu o aumento de 1% para 2% dos repasses para esse fundo, que deverá ser repartido entre todos os governadores. Ela sugeriu que os critérios da partilha sejam os mesmos do Fundo de Participação dos Estados, que consideram, por exemplo, a realidade regional, sendo que o Nordeste fica com 52,46% do montante. Ao citar que os estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul respondem por 90% da dívida com a União, Fátima Bezerra afirmou que os entes que pagaram suas parcelas em dia precisam ser recompensados. É legítimo que eles busquem a renegociação dessas dívidas, mas é igualmente imperativo também que os estados que fizeram o seu dever de casa, que praticamente não deve à União, não fiquem de fora, sejam contemplados. Até porque esses estados do Nordeste, nós temos muita dificuldade, capacidade de investimento, nós temos dificuldade no custeio das nossas obrigações básicas. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, defendeu ainda que o projeto da renegociação das dívidas possa incluir um artigo para permitir que os estados adimplentes com a União possam rever os débitos de empréstimos com os bancos federais. O ponto principal é que os estados que não têm dívida com a União ou têm uma dívida pequena com a União, têm dívida com instituições bancárias do Sistema Financeiro Nacional, notadamente o Banco do Brasil, a Caixa e o BNDES. Então, nós também estamos propondo, falamos para o presidente do Senado, que é importante possibilitar que essas dívidas bancárias também sejam renegociadas, seja com a carência, seja com o alongamento no tempo, seja com a redução da taxa. Segundo os governadores, o presidente do Senado se comprometeu em levar as sugestões para o relator do projeto, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá. Rodrigo Pacheco disse ainda que a proposta poderá ser votada na próxima semana. E o presidente Rodrigo Pacheco destacou os 18 anos da Lei Maria da Penha, celebrados hoje, 7 de agosto. Ele considera que a lei, criada para combater a violência doméstica no Brasil, é uma medida vanguardista e de extrema importância para o sistema jurídico brasileiro e para a proteção das mulheres. De fato, uma legislação que merece ser celebrada, reconhecida e dado o devido valor àqueles que naquela quadra histórica cuidaram de promover uma legislação dessa qualidade e de tamanha importância para a sociedade brasileira. Na mesma linha, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, afirmou que o Congresso vem melhorando periodicamente essa legislação para ampliar as garantias das mulheres contra a violência. Acrescentou que a bancada feminina tem se mobilizado nesse sentido. Eu fui, por exemplo, relatora da lei que destina 5% do Fundo Nacional de Segurança Pública ao enfrentamento da violência contra a mulher. Esse dinheiro
dinheiro será aplicado também nas ações previstas na Lei Maria da Penha, como centros de atendimento para mulheres em situação de violência doméstica familiar, casas-abrigos e delegacias especializadas. Leila também mencionou que em julho a Comissão de Constituição e Justiça aprovou em decisão terminativa projeto de lei de sua autoria que garante atendimento acessível e humanizado a mulheres com deficiência que são vítimas de violência doméstica e familiar. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Você ligado aqui na Rádio Ubuntu. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, você confere os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos no Rock 10. Uma contagem regressiva com grandes artistas, histórias e muitas informações. Rock 10. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, aqui, Rádio Ubuntu.